Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, empreendedorismo e cooperativismo. Nesse dia de hoje, um tema muito especial, que é o tema de gestão de pessoas. A gente sabe que toda empresa tem uma base fundamentada num recurso extremamente precioso e valioso, que são pessoas. Gerir pessoas não é uma tarefa fácil, e a gente sabe que há vários desafios a serem enfrentados aí pelas pessoas que estão à frente da gestão de pessoas. Em 2022, uma pesquisa realizada pela consultoria global Great Place to Work elencou os principais desafios que a gestão de pessoas tem pela frente, como, por exemplo, a adoção de novos formatos de trabalho, melhorar a comunicação interna, promover saúde mental dos seus funcionários, colaboradores, capacitar as lideranças, lidar com a digitalização dos processos e a contratação de profissionais qualificados. Superar esses desafios envolve ter que lidar com a subjetividade de cada colaborador, de cada funcionário, compreender as suas necessidades e conciliá-las aos objetivos da organização, o que exige trabalho constante na análise e busca de soluções. Você já se identificou com algum desses desafios? Tenho certeza que sim. Mas para poder tornar isso um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, para poder mostrar que há muitos mecanismos para a gente poder enfrentar esses desafios, hoje eu recebo aqui dois especialistas no assunto, né? Em primeiro, até agradeço, inclusive, Derek, o nosso colega Derek Gombrade, bacharel em optometria pela Universidade do Contestado de Santa Catarina, proprietário e gestor da Ótica Lagoa da Prata, um dos diretores da ACSDL de Lagoa da Prata, fundador da empresa Ajuda, que é uma empresa especializada em gestão de pessoas, e além disso é também artista, músico, né, com álbum gravado pela banda Volta Elétrica e tudo mais. O currículo é extenso, hein, rapaz? Que isso. Derek Gombrade, seja muito bem-vindo ao nosso Coopercast. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Boa tarde, Aida, né? Para quem está ouvindo aí, vai ser um prazer a gente estar aqui falando um pouquinho, né, dessa parte de gestão. E sem dúvida nenhuma, né, como o Felipe bem falou aí, são os desafios, né? E os tempos vão mudando, as empresas vão mudando, e nós estamos aí para poder sempre mostrar que dá para ser melhor, tem alternativa sim, e dá para ter um processo legal para a gente desenvolver pessoas aí nas nossas empresas, indústrias, né? Aqui na nossa cidade que tem o comércio aí da rifa, né? Que movimenta muito a economia local, mas que também estão abrindo os olhos aí para a gestão das pessoas e olhando que precisa sim, né? Cada vez mais estar preparado para enfrentar aí esse mercado de trabalho tão disputado que é no nosso Brasil todo, né? Bacana, isso aí. E junto com o Derek também estamos recebendo a nossa colega, colaboradora, funcionária, né, do Sicoob Lagoa Cred, Aida Pacheco Flávio, que é bacharel em Direito, especialista em mercado de capitais e derivativos e também em gestão de cooperativas de crédito e atua como gerente de pessoas e performance do Sicoob Lagoa Cred, responsável aí também por processos de contratação, retenção e empoderamento dos funcionários da cooperativa. Seja muito bem-vinda, Aida. Muito obrigada, é bom estar de volta aqui no Coopercast, dessa vez com feras do assunto. Muito obrigada. Vamos lá, para a gente começar sobre o assunto, eu queria primeiro, Derek, que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória como empreendedor e como que a gestão de pessoas veio a fazer parte aí da sua vida nessa trajetória e foi ganhando importância. Eu falo que falar de história é o que a gente sempre tem que falar, né? Nas nossas empresas, pessoalmente. E é um ponto crucial para mim, sem dúvida nenhuma. Meus pais vêm do comércio, né? Então, eu sempre tive esse contato muito vívido com o cliente, né? Esse tratar bem do cliente, entender que tudo que eu tinha quando criança e tenho até hoje vem de pessoas. Então, vem dos clientes, vem do trabalho, né, de uma equipe. Então, isso sempre foi muito claro dentro da minha casa, essa questão de que a gente, sim, tem que se preocupar com como a gente faz as coisas, como a gente recebe as pessoas, com a nossa educação, porque a gente tá ali à frente de um negócio, né? Então, desde pequeno, eu lembro da minha mãe sempre falar, ó, você não entra aqui na ótica sujo, não. Tem que chegar do futebol, você não vai direto lá, não. Só me dá um olho lá de longe, que eu já tô sabendo que você chegou. Porque é todo aquele cuidado com o cliente, né? Isso vinha desde antes. Então, quando às vezes alguma pessoa chega e fala, fui tão bem atendido na sua empresa, né?
Como é que você consegue treinar aquela equipe, né? O treinamento começou lá atrás, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu fui para a carreira acadêmica, né? Sou bacharel em optometria. Então, quando eu estava lá em Santa Catarina, também lidava com pessoas em consultório e tudo. Isso sempre me ajudou. Depois, quando eu vim aqui à frente da Ótica Lago da Prata na parte de gestão, que aí eu fui viver isso bem próximo, né? Lidar com a equipe e tudo mais. E isso eu particularmente acho assim extraordinário. Tava brincando com a Aida ali de fora, se a gente dá um MBA pra gente ficar conversando aqui disso, né? E a gente vai tentar aí sintetizar, né, num pouco tempo isso tudo, mas sempre gostei muito, né, de estar à frente, de estar comunicando e sempre acreditei muito, sabe? Sempre escutava e escuto até hoje de algumas empresas que não tem jeito, que não dá para ser, que no meu ramo é difícil, né? E quando eu entrei para a área de consultoria com a ajuda, eu vim para quebrar isso, né? Então, a gente trabalha com empresas de vários ramos e eu tenho em mim como minha missão de vida, né? Que é mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que dá sim para a gente fazer e acreditando sempre que pode ser melhor e a gente desenvolvendo aí um passo a passo para que isso funcione. Então, sem dúvida nenhuma, nasci para isso, até brinco, falo que estou no lugar certo, né? E a gente, como ser humano, é importante a gente descobrir isso nas nossas vidas, né? Quem está escutando aí, pensar, fazer uma reflexão, né? Será que eu estou no lugar certo, né? Porque sempre é momento de mudar. Então, acho que o caminho é esse daí, para seguir bem e tranquilo. E a gestão de pessoas, ela se preocupa muito com isso, né? De poder colocar as pessoas certas no lugar certo, que elas se sintam felizes, satisfeitas com aquilo que elas exercem e que é algo muito importante. E você ainda está com um desafio recente, né, na gestão de pessoas e performance, mas antes disso você tem uma trajetória já de alguns anos no Cicobi Lagoa Cred como gerente de relacionamento, gerente de agência também durante um período. Eu queria que você contasse aí um pouco dessa sua trajetória e também de alguns desafios que foram vivenciados aí durante esse período. Bom, a gerência, né, de pessoas, a gestão de pessoas, ela acontece justamente desde os primórdios. Quem já viveu, vou me autorreferenciar, não é muito legal, mas vamos lá. Quem lembra, né, há 9 anos atrás, quando eu comecei na cooperativa, de eu atendê-los na ponta, a gestão de pessoas, ela começa ali, ela começa no atendimento de um cliente, de um cooperado, porque nesse momento a gente já tem que fazer um bom atendimento e entender o que a pessoa precisa. E quando a gente vai galgando posições e começando a, por exemplo, gerir uma carteira de clientes, a partir do momento que eu fui para gerência de relacionamento e depois gerir uma equipe com as gerências das 2 agências e agora fazendo um macro, né, dando apoio a todas as unidades do Cicobi Lagoa Cred, a gente entende que é muito sobre isso que o Derek e você acabou de falar. É sobre entender as pessoas, entender se a pessoa está no lugar certo de fato, se ela está realizada, se ela tem o fit cultural que a gente estava falando ainda há pouco com a instituição, né? Se os valores, se a essência e se o propósito da pessoa é compatível com o propósito da empresa, né? Pegando aí a minha trajetória e analisando tantos colegas de trabalho, a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas buscam na empresa encontrar o propósito. E a verdade na qual eu acredito é que as pessoas, elas precisam já ter um propósito. E esse propósito precisa ir de encontro à empresa onde ela está. E não achar que a empresa vai mostrar para ela qual que é o propósito de vida dela. Não, o caminho não é esse. Os propósitos, eles precisam se encontrar e aí sim eles vão construir juntos uma grande realização profissional e pessoal. Bacana. Derek, até falando um pouco sobre essa questão de equipes, né? Um dos seus diferenciais como um profissional da área é a sua capacidade de fazer um bom atendimento e de formar equipes também com essa característica, né? O trabalho, principalmente da Ótica Lagoa da Prata, tem esse reconhecimento na sociedade de ser uma referência na parte de atendimento. E a gente, né, aqui no interior, também as empresas, mais do que nunca, têm se alertado para a necessidade de aperfeiçoar essa qualidade, né? Qual é o segredo na formação desses times e em realizar esse trabalho, se é que há um segredo para você passar aí para a gente? Sem dúvida, Felipe. Tem um segredo, né? Eu acho que eu vou até contar uma história que eu escutei de um senhor antigo,
que foi ontem, né? A gente estava conversando e eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem duas vertentes para a gente falar sobre isso antes de eu contar essa história, que é a parte da gente falar para os colaboradores, né? E a parte que a gente fala para a direção. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, começa pela direção, tá? Então, falando sobre isso, aí o senhor falou comigo, Derek, não, tinha uma história que tinha um antigo fazendeiro e a fazenda dele ia bem por muito tempo e depois parou de ir bem. Então não tirava tanto leite mais, as coisas não aconteciam. E aí que ele chamou um cara sabido, né? Que nem ele me dizia. Um cara muito sabido de longe veio para poder contar para ele uma mandinga que esse cara fazia, que as coisas depois voltavam a funcionar nas fazendas, né? Ele disse que o cara chegou lá, né? Todo garboso, de terno e tal. Ele falou, vou te contar, você vai fazer o seguinte. Que hora você chega na sua fazenda aqui? Ele falou assim, eu cheguei por volta de 8 horas da manhã. Ele falou, o pessoal tá fazendo o quê? O pessoal já tá tirando leite. Eu falei, beleza. O seu tá mais fácil de resolver. Você vai fazer o seguinte, eles chegam aqui às 5 horas da manhã. Eu falei, chega às 5. Você vai chegar às 4h30. Tá vendo aquele mourão de cerca lá? Eu falei, tô vendo. Você vai chegar lá de manhã 4h30, certo? Então você vai lá de manhã, faça chuva ou faça sol. E você vai fazer durante 30 dias. Você chega lá, você põe a mão no mourão de cerca e você faz xixi no pé do mourão lá. Aí depois você vai e fica esperando a turma chegar. A hora que a turma chegar, você vai, cumprimenta um por um, tá? Que para funcionar a mandiga tem que ser desse jeito. Você cumprimenta um por um e você vai lá e fala com ele o seguinte, falando, agora você vai trabalhar com isso, você vai fazer isso, Beltrano, isso, aquilo. E se tem aquele que é bom lá, você vai lá e bate nas costas dele e fala assim, muito bom, viu? Foca aí no trabalho, que você é o melhor colaborador que eu tenho aqui, o melhor funcionário. E o que tá muito ruim, você vai lá dar um puxão de orelha nele e aí depois você vai tomar seu café tranquilo. Mas durante 30 dias, não esquece de ir lá no mourão de cerca, você põe a mão nele e faz o xixi nele, depois faz o resto que eu te falei. Mas o principal é vai lá no mourão de cerca lá e faz xixi, beleza. Ele pegou o dinheiro dele, virou as costas, foi embora. Depois de 30 dias ele retornou, né? Quando ele retornou, o cara tava lá, o fazendeiro com um sorriso largo, né? E falou pra ele, eu vou te contar, aquela mandinga do mourão de cerca lá não tem melhor que aquilo não. Aquilo lá conserta qualquer lugar. E eu já falei pra uns 3, 4 fazer isso aí e eles vão fazer com você. Então, o que acontece? É simples e é uma maneira da gente brincar, mas muita gente quer melhoria na empresa, mas não quer melhorar, né? Então a direção não quer chegar primeiro. Eu não acredito que é o olho do dono que engorda o boi e o porco, não. Eu acho que é o olho, não é o corpo. Né? Então acho que você não tem que estar lá 24 horas, você não tem que estar lá sem ter férias, sem ter horário de almoço, mas você tem que acompanhar. E nos momentos cruciais de líder, é você que tem que estar lá. Então, nas maiores dificuldades, o líder tem que estar à frente. É o líder que, se precisa alinhar uma equipe, se tem alguma coisa errada, é ele que vai ter que, sim, durante um processo aí de 30 dias, 60 dias, ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas isso não quer dizer que ele vai ter que estar lá fazendo isso sempre, né? Então, tem todo um processo para construir dentro de uma empresa que não é uma fórmula mágica do mourão de cerca, né? Mas que só isso já muda muito uma empresa. Então, o que ele quis dizer com isso tudo é que se ele chegar primeiro, se ele der o exemplo de chegar no horário, se ele reconhecer as pessoas boas, corrigir quem está errado e ser humilde para cumprimentar todo mundo ali e dar um bom dia para que alegre a equipe, isso já muda muito. Então, eu acho assim, tem um caminho, a consultoria da Ajuda, ela é uma empresa que vai acompanhar em módulos aí para a gente poder estudar durante 3 meses, para alinhar uma equipe, né? Saber ser líder, definir metas e indicadores, cronograma de reunião. Eu até brinco e falo, todo esse assunto chato que a gente não quer escutar aqui no podcast, que às vezes ninguém quer fazer, mas que precisa ser feito, né? Então, é importante que todo mundo da direção entenda, tem um trabalho a ser feito. E vai resolver da noite pro dia? Não, mas tem que começar o trabalho, né? Mas não adianta ser só aquele papo de ir na palestra e a hora que o palestrante está falando, a pessoa cutuca do lado e fala, isso aí eu já escutei na palestra da semana passada. Mas e aí, você fez? Executou? Não executou. Então não dá para poder querer que mude, né? Então, tem alternativas? Tem sim, depois nós vamos falar um pouco mais a fundo tecnicamente, né? Para vocês que estão escutando, acompanhar. Mas acima de tudo, desse jeito mais tranquilo da gente brincar e falar, precisa que a direção queira mudar. É isso aí. São atitudes simples, na verdade, né? Mas que são feitas de forma consistente, constante. Constroem e fazem essa diferença principalmente através do exemplo, né? Eu acho que esse é o grande papel do líder, né? Ser uma referência, ser um exemplo ali para a sua equipe. E entrando, né, nesse aspecto, o que vocês consideram, né, a Ida, você também, Derek, como sendo aí esses pilares
para ter uma equipe de alto padrão? Além dessas atitudes, da referência, do exemplo, do líder, quais outras ferramentas, processos que são importantes para a construção dessas equipes de alto padrão? Olha, não poderia deixar de endossar essa fala, né, no sentido de os stakeholders darem não só o exemplo, mas comprarem as ideias. Eles precisam disso. E a perenidade nas ações. Isso aí que você falou, né, deu o exemplo dos 30 dias e normalmente até na vida pessoal a gente fala, depois que você faz 30 dias vira hábito. Muitas vezes a gente quer implementar ideias, vai numa palestra, faz uma semana, depois já quer trazer outra. As coisas, elas precisam de ciclar, elas precisam de ter sazonalidade e irem se repetindo ali, né? A gente estava falando ainda há pouco dos questionários que você tem aplicado mensalmente na sua empresa e há pouco a gente estava falando quando nós vamos repetir com o nosso time. Mas isso é muito importante para ter alta performance, né? Uma equipe coesa, uma perenidade dos processos, um acompanhamento da liderança, sim, e uma consciência, no meu ver, uma consciência do propósito, novamente. Não adianta o funcionário chegar e achar que vai encontrar na empresa o propósito dele, não, ele tem que se conhecer e também ter ali uma rotina de acompanhamento com o seu gestor. Eu acho que sem uma orientação da liderança, um feedback e um fit cultural na contratação, a alta performance ela vai ser muito mais difícil. Nós estávamos conversando, né, como conduzir uma equipe que não foi você que contratou e que não passou por isso, por um fit cultural ao ser contratado. Então, você não sabe se os valores daquela pessoa dão match com os valores da empresa. A alta performance, ela passa por isso. Será que a pessoa tem os valores da empresa? E isso tudo impacta na alta performance, né? É o que a gente chama de brilho nos olhos, de querer fazer acontecer. Precisa ter alinhamento de propósitos. E para isso o propósito ele já precisa existir. Sem dúvida, eu acho que do mundo todo, os maiores problemas são problemas de comunicação, né? A gente está fazendo podcast aqui, a galera está escutando, e talvez um fala, eu escutei o podcast do Derek, né, lá da Ótica Lagoa da Prata, aí o outro falou, o cara contou a história do fazendeiro lá, aquele rapaz lá da Ótica, né? Aí o outro já fala assim, eu escutei um podcast, você sabe que era um rapaz de uma Ótica, mas não sei se é daqui do Lagoa da Prata, né? E o negócio vai gerando telefone sem fio. Telefone sem fio danado, né? Então, o que eu acredito? Eu acredito muito em comunicação assertiva também. Sem dúvida nenhuma, que a Aida falou, assina embaixo, até depois, se o Felipe aqui, né, como nosso direcionador do podcast autorizar, ontem eu fiz uma live, eu elenquei os 10 pilares aí da gestão, não dá pra gente pautar todos, mas eu posso depois ler aqui para você que tá escutando, procurar saber, né? E se você conseguir executar pelo menos 2 desses na sua empresa, já está excelente, né? Depois no Instagram e pode entrar em contato com o Felipe, a gente fala até a ordem que tem que colocar, mas a priori a questão da comunicação ela manda muito, porque dentro de uma empresa falha-se muito na comunicação. Então, você não explica para o colaborador o que você quer. Muitas das vezes você não treina e quer que a pessoa simplesmente vá lá e entregue, sabe? É igual, vamos comparar com um time de futebol, né? Todo mundo conhece o que é um time de futebol. Acho que dificilmente uma pessoa vai falar que não sabe o que é um futebol no nosso país aqui, né? É verdade. Então, poxa, os caras treinam a semana inteira, né? Chuta a gol ali, é reviria. O goleiro fica lá só um cara chutando e ele defendendo o tempo todo. Para jogar só 45 minutos num tempo, 45 no outro. Sem contar os reservas que estão treinando e às vezes nem joga, né? Então, mais treina do que joga. E nas nossas empresas, a gente quer mais jogar do que treinar, né? E a gente quer que as coisas funcionem. Então, infelizmente, a gente tem que avisar, não vai funcionar, sabe? Se funciona é por ordem divina, porque é por sorte, porque não tem como, a gente precisa sim capacitar, não tem como a gente acreditar que o colaborador vai chegar capacitado na nossa empresa, entregando, se sentir engajado, né? Todo dia, se a gente mesmo não faz isso, poxa, a gente vê aí grandes atletas de alta performance, né? Cara que tem avião e eles estão lá dando a vida lá para jogar, né? Tá suando, correndo, né? Ninguém nunca viu o Cristiano Ronaldo antes de um jogo, pôr a mão na cabeça falando, ai meu Deus do céu, eu vou ter que jogar, é final de campeonato.
vai rasgar meu calção, vou ter que dar carrinho, vou suar. Não, o cara chega lá, né, já vai, abre o braço, eu sou o melhor do mundo, chama a equipe, bora todo mundo junto aqui, vamos ganhar esse campeonato. Tá lá engajado, tá na frente, ele é o que sobe primeiro, cabeça pra cima, gelzinho no cabelo. Eles devem ser tudo cheiroso, parece que sim, né? Eles andam tudo arrumado, depois de 45 minutos correndo atrás da bola. Chega lá, depois toma um banho até no vestiário, que é coisa, mas tá tudo lá, prontinho. Alinhado. E pra jogar a bola e pra suar, né? E às vezes a pessoa chega na empresa, chega com a cara lá, parece que acordou, tem 5 minutos, olha pra baixo pra ver se tá de calça, né? Mas peraí, né? E chega daquele jeito. Então não dá, gente, né? E pro colaborador que tá escutando aí, depois eu tô até pegando meu celular aqui, os 10 pilares pra gente falar, mas pro colaborador pensar, né? Qual que é a sua atitude que você está tendo aí dentro da sua empresa? Será que você está sendo aquele profissional disputado? Aquela pessoa proativa, né? A gente falava há pouco aí, será que você já fez um cursinho no YouTube, né? Como assim um cursinho no YouTube? Digita lá, poxa, como vender mais? E chega lá para sua direção, para o seu chefe, para o seu patrão, para o seu gestor e fala, ó, fiz um curso ontem de como vender mais, posso explicar aqui, né? Para os vendedores. Então você que está aí reclamando, tá difícil serviço, tá difícil entregar currículo, se mexe, faz diferente, tá? Tá todo mundo na mesma direção. Então procura fazer diferente. É verdade. Você trouxe um aspecto interessante nas respostas e, claro, pode ficar à vontade para passar para a gente esses 10 passos. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando você disse que, além da visão para os funcionários, para a equipe, existe esse papo com a direção, com os gestores, né? Eu sei que a maioria dos gestores querem resultado para suas empresas, é óbvio, a empresa precisa de resultado, mas acaba muitas vezes enxergando o número e esquecendo que quem constrói aquele número são pessoas, é gente, né, que precisa estar motivada, atendida e cheia de mecanismos, ferramentas, capacitações para poder se desenvolver. Como que é na prática esse papo com a gestão, esse olho no olho que vocês hoje fazem para sensibilizar a direção, a gestão das empresas para a importância que eles têm que dar para o aspecto da gestão de pessoas? Ainda vai poder falar comigo, nós a gente estava conversando isso agora, né? Eu acho assim, primeiro tem que ter o despertar, né, gente? A gente vive num mercado competitivo, as coisas estão acontecendo. Hoje na consultoria que eu estava com a turma de manhã cedo, eu falei com o pessoal que é de academia, né? Gente, com essa inteligência artificial aí, vai saber o que a medicina vai evoluir daqui 3 anos, né? Hoje em dia você já tem muito acompanhamento com o nutrólogo aí, que você vai lá, come direitinho, faz reposição hormonal, fica forte em 3 meses, né? Tomando hormônio. Não é normal, né? Hoje em dia tá aí, né? E às vezes tem gente que precisa mesmo. E daqui 3 anos, será que não vai ter um comprimidinho que a gente vai tomar, né? E vai ficar com o corpo do jeito que quiser? Poxa, se a gente tá vendo o mercado mudando, né? Que valor que essa academia está gerando, a não ser só o físico, né? Que valor que ela está gerando de poder a pessoa ter um bem-estar de estar lá, né? Gostar de estar naquele ambiente de trabalho. Então eu acho assim, para a direção acordar, é só olhar em volta, gente. O mercado muda muito. Você vê lá a Ótica Lago da Prata tem 37 anos. Ela não é a mesma que era semana passada. E amanhã ela não vai ser igual hoje. Então a gente precisa estar atento às mudanças do mercado, né? Todo mercado muda. Haja visto que grandes empresas que a gente conheceu quebraram, né? Você pega Kodak, Xerox, BlackBerry, né? Um executivo de alto padrão antigamente que ia mandar mensagem, e-mail, tinha que ter um BlackBerry, né? Aí os caras vão lá e deixam chegar uma empresa, a Apple, né? Fala, não, ninguém vai querer um telefone só com uma tela, não tem teclado, o nosso tem 1.500 teclas. Quem que vai querer um sem teclado, né? E acredita que o mercado não vai mudar. Então, é simples, é só olhar para o mercado. Vocês estão numa empresa que é uma empresa que olha isso, que tem um atendimento diferente. Poxa, hoje, em meia tecnologia, em meia inteligência artificial, eu quero resolver uma coisa na cooperativa, eu ligo e converso com a pessoa. Eu sei quem está lá do outro lado. Não é um nome qualquer aí que a gente dá para uma inteligência artificial, né? Sim. Valorizo também esse tipo de atendimento. Mas eu acho que tem que ser mais humanizado. Mas acima de tudo, né, Aida? Sei o que você acha também em relação a isso. Mas a gente olhar para o mercado, não é mesmo? Sim, é muito do que você falou. E aí você fez uma comparação bacana até com o nicho. Até, bom que a gente ganha mais tempo. Que você fez uma comparação com o nicho academia, né? O mercado, assim como o corpo, ele dá sinais. A gente tem hoje uma força de trabalho que prioriza a vida privada
face ao emprego. Então, se essa empresa não está adequada ao que eu entendo como importante para mim, eu vou fazer transição de carreira, eu vou mudar de empresa. E há pouco também falávamos quanto está difícil encontrar força de trabalho de fato qualificada e interessada. Então, se as empresas não se atentarem para isso, não olharem para o lado como o Derek falou, elas vão perder. Por quê? Porque a concorrência, ela existe e as pessoas, de fato, elas preocupam-se mais hoje em dia com aquilo que é importante para elas, né? Hoje, a dependência, né? A gente não está na era da Revolução Industrial e que as pessoas são tão dependentes assim do trabalho. Não, e aí o mercado está dando sinais. Se as empresas verem, beleza, elas vão acompanhar e elas vão reagir. Senão, infelizmente, elas vão ficar para trás. E as empresas perdem pelas mesmas, né? Eu sempre gosto de falar muito isso. Gente, antes a gente olha o mercado externo, acabei eu mesmo falando sobre isso, né? Mas a maioria dos problemas estão internos, né? Isso aí é certeza absoluta. Se você fechar sua porta para resolver, tem problema para mais de metro, né? Mas é importante sim a direção perguntar também o que ela está fazendo para trazer novos talentos, né? Então, peraí, vocês são pessoas qualificadas, estão num lugar legal de trabalhar, né? Mas eu tenho certeza que muita gente queria vocês na empresa deles, né? Da mesma maneira que acontece comigo também. Então, poxa, nós estamos trabalhando para quê? Para ser visto pelo mercado, para ser disputado. E o que a nossa empresa está fazendo para nos reter, né? Ou o que a nossa empresa está fazendo também para trazer novos talentos? Então, se você também reclama muito de mão de obra, pensa, o que a sua empresa está oferecendo para quem busca um trabalho? Tem plano de carreira, né, dentro da sua empresa? Você tem benefícios? Você tem um uniforme legal? Você tem um lugar para tomar um café? Você tem uma área de descanso, né, um setor de convivência? O que a sua empresa está fazendo aí para trazer novos talentos? Porque senão, não tem como querer trazer boas pessoas se você também não tem práticas dentro da sua empresa para reter e para segurar essa galera aí, né? Recentemente, eu tive na inauguração de uma empresa aqui da cidade, inclusive colega seu, né, e sócio também, isso. o nosso amigo Daniel. E é uma empresa de tecnologia que investiu num espaço, né, um novo espaço para a sua equipe. E lá, naquela ocasião, a gente estava falando sobre a seguinte questão. Especialmente o setor de tecnologia está sofrendo muito a escassez de talentos, principalmente para empresas aqui do interior, porque hoje, com o mundo conectado, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas adotaram mais o home office, eles muitas vezes pegam talentos que ainda não foram trabalhados, não tiveram oportunidade, são jovens que ainda vão ter ali seu primeiro emprego e tal, acabam aprendendo sobre tecnologia, programação, entre outros aspectos, e logo na sequência, depois que já formou, investiu naquela carreira ali daquele colaborador, ele deixa de fazer parte do time para trabalhar na sua casa, na mesma cidade. Porém, para as empresas gigantescas, as big techs, né, da tecnologia, ganhando em dólar, que é também difícil de competir. E lá a gente falava sobre isso, né? Diante desse desafio, como que a empresa vai se movimentar? Uma das estratégias que ele resolveu adotar foi melhorar a qualidade do ambiente. Quem esteve lá viu, assim, dá vontade de ficar lá, né? Eu brinquei com ele que eu vou voltar lá para jogar uma sinuca alguma hora, para poder... Lá tem uma sinuca, tem mercado, gente. Imagina, vocês estão escutando a gente aí, né, Felipe? Cara, você tem um mercado dentro da empresa. Mercadinho. Com moeda própria. Então você vai lá, você tem um mercadinho. Tem que ser o Carlos Gerais, você tem sinuca, né? Por isso que eu falei, moeda própria. Tem sinuca, tem tudo, né, Felipe? E cara, é extraordinário. O Felipe mesmo falou. Deu vontade de ficar lá, não deu, Felipe? Sim. Pronto. Com certeza. E assim, é claro que não são todas as empresas que precisam. Então quer dizer que para melhorar a minha empresa tem que pôr uma sinuca aqui, pôr um mercadinho. Não é isso. É porque para aquela característica, para aquele desafio, essa foi uma estratégia. Mas às vezes está na simplicidade mesmo. Sim. Menos é mais, né? Você faz alguma alteraçãozinha no ambiente. Cuidado, né? Com o uniforme, que às vezes tem empresas que não tem, né? Eu falo que isso aí é o básico do básico. Perfeito. Mas que às vezes falta, né? Mas você quer ver uma coisa interessante, Felipe? Se a gente fosse aqui hoje em Lagoa da Prata, né? Se a gente fosse abrir uma vaga aqui, eu pagando aí R$10 mil para vendedores de óculos, né? Para pessoa específica de vender óculos. Cara, vou te ser bem sincero, acho que não aparecia 10, tá? Então, o mercado ele é ruim para todo lado.
Então, quando a gente fala de mão de obra especializada, eu entendo, lógico, a área da tecnologia evoluiu demais. Mas tem várias áreas, eu tenho certeza que na cooperativa vocês têm isso também. Você não vai desenvolver e achar um cara de analista financeiro rápido, né? Realmente. Quanto tempo você está na instituição? Tem 7 anos já. 7 anos, cara. Olha tudo que você já passou, o que você já galgou dentro dessa empresa. E hoje nós estamos aqui, vocês estão escutando um lugar agradável, está aqui no estúdio Usina da Música do Patrício. Estamos com um lugar bem fundamentado, fomos bem recebidos, uma água e tal. Isso é um desenvolvimento, né? E a cooperativa aposta nisso. Isso não quer dizer que o Felipe vai sair, abrir o podcast dele. E se sair, abrir, ótimo. Mas ele deixa um legado, ele deixa um trabalho bem feito na instituição. Então a direção tem que começar também a parar de olhar para dentro disso, né? Eu conheço grandes empresários aí, eu falo empresários que faturam milhões ano, né? Que o cara dentro da empresa dele só contrata quem tem outra empresa. Fala, não, ó, você entra na minha empresa hoje, mas daqui a um ano você tem que ter a sua. Poxa, a gente quer trazer pessoas melhores do que a gente, né? Eu não poderia estar no podcast aqui agora se não tivesse alguém lá na minha empresa trabalhando, entregando e batendo as metas aqui e vendendo melhor do que eu, né? Então, a gente tem sempre que gerar esse valor dentro da empresa, mas acima de tudo desenvolver pessoas, né? E também acreditar, gente. Não é todo ser humano que é ruim, não. A gente tem que acreditar nas pessoas, tem que mostrar que juntos a gente pode ir mais longe. Poxa, é fácil manter uma empresa? Não é fácil, não. Você tem uma folha de pagamento aí, né? 200 e tantos colaboradores. Olha que responsabilidade que uma cooperativa tem. Eu lá com 12, né? E também não é fácil trabalhar em casa, não. Porque tem um mito aí do home office, é muito fácil, é muito tranquilo. Mas não é bem por aí. Eu tenho amigos que trabalham com tecnologia em home office. A pessoa que cuida do meu tráfego pago é do Acre, né? Ele trabalha na V4 Company, uma das maiores empresas da América Latina aí. Mas, poxa, o cara trabalha, hein? Pra poder dar o duro aí. Então, não é bem por aí, assim, não, que a banda toca. Eu sempre falo isso. Sempre tem que ser bem mais a fundo, porque senão é igual a conta do trailer de sanduíche. Você já ouviu falar disso? Como? Você passa na porta do trailer de sanduíche, tá lotado de gente, né? Aí o cara fala, eu passo aqui, ó, só tá lotado. E eu vou pedir um sanduíche. Aí recebe na casa dele lá, um pacotinho vem escrito assim, ó, 55. Ele fala assim, 55 entrega, deve ser. E eu passo lá, tá lotado, ó, 55. Mas vamos supor que vai lá umas 20 pessoas no dia. Não, 80 vezes 30, que é o preço do sanduíche, esse cara ganha tanto. Mas ninguém sabe qual que é o custo do sanduíche. Você tem que ficar lá no trailer, você tem que pagar entregador, entendeu? Então eu falo que fazer a conta ali do sanduíche fácil, né? É muito fácil, né? Agora você ir a fundo mesmo e entender o porquê que não tá retendo esse talento dentro de uma empresa, né? E parabéns pro Daniel da Ops aí, que é um cara extraordinário. Porque eles estão cada vez trazendo mais pessoas e eles não têm tanto turnover, eles não têm tanta saída. Eles estão só crescendo, mas eles estão sempre com um olhar para dentro da empresa e para o colaborador. É verdade. Até para exemplificar esse aspecto, a Aida vai poder falar um pouco sobre isso também. Não também puxando a sardinha para o lado do Cicobi Lagoa Cred, mas hoje as nossas principais lideranças, inclusive os nossos diretores, são formados em casa. Assim, basicamente, quase o corpo inteiro assim, da cooperativa, com algumas exceções, são formadas em casa. Nós temos caso, um dos nossos diretores que começou como estagiário na cooperativa e que foi aprendendo. E isso serve para ilustrar esse desafio que você falou, que é o do desenvolvimento. Eu ouço muitas pessoas falarem isso, que falta mão de obra especializada, mas às vezes está faltando o interesse em desenvolver também essa mão de obra, né? Porque isso não é fácil, né? Você desenvolver as pessoas, pegar ali diamantes que ainda estão brutos e lapidar essas pessoas. E quando você são oferece... vocês, né, ainda, né? Nós estamos aqui com o Felipe há 7 anos com a gente, né? E deu esse exemplo também, né? De galgar e crescer e ter carreira. E o quanto é bacana, né? Não só por estarmos em uma instituição com mais de 200 funcionários, mas estarmos no interior em uma empresa onde é possível projetar a carreira. Então, assim, essas situações de visualizar um futuro e de desenvolver as pessoas, elas são muito boas, mas também muito desafiadoras, porque quem dera se todos os talentos chegassem prontos, quem dera, seria o mundo ideal, mas o mundo ideal não existe, a gente está no mundo real. Você falou há pouco, Aida, sobre fit cultural, match, né? São alguns termos assim que hoje têm sido usados na área da gestão de pessoas.
Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso e como que é importante a empresa alcançar esse estágio, né, de haver esse fit cultural com os seus colaboradores, principalmente no processo de contratação. Bom, o fit cultural, ele só vai existir no processo de contratação a partir do momento que a empresa sabe quem ela é. Então, primeiro, a empresa precisa saber a sua essência, os seus valores, né? A que ela se propõe, qual que é o motivo dela existir. A partir do momento que a empresa tem isso muito claro, definido, e não só num papel, ela precisa atrair talentos que combinem com isso. E como a gente faz isso? Alguns sistemas hoje automatizados no próprio processo seletivo, ele filtra, né? Tem questionário que vai identificar, profiler e tudo mais. Mas também isso é muito identificado quando você tem recrutadores que são psicólogos, estão aptos a fazer esse tipo de avaliação com os novos entrantes, né, os possíveis funcionários, avaliar se a pessoa tem ali as skills necessárias para compor aquele time. E existem métodos que são tão funcionais quanto uma avaliação bem robusta, bem desenhada, que designa se a pessoa tem ou não fit cultural, e a gente deu um exemplo muito básico disso. Os valores da empresa, né, estávamos falando disso, os valores da empresa são tratar bem as pessoas, fé, pode ser um valor de uma empresa, e justiça financeira, algo assim. Você está ali entrevistando aquela pessoa. Com 2 perguntas nesse sentido, você vai sentir se a pessoa está ou não aderente àquilo, e aí você vai selecionando por aquilo ali. Porque, por exemplo, se é um valor da empresa fé e você vai contratar alguém que não tem, isso. É um valor da empresa justiça financeira e você vai contratar alguém que tem princípios que não estão aderentes a isso. Então, a empresa ela tem que saber quem ela é e contratar condizente a isso, né? A gente precisa sair da meninice de contratar por QI, de contratar por indicação, afinidade. Ligar no último emprego, né? Que eu acho que é importante, acho que é super importante, isso. Mas não pode contratar por isso, né? E começar a ter KPIs que vão nos ajudar, né, a ter métricas para contratar de fato de acordo com os nossos valores. Quer dizer que essas contratações vão nos garantir pessoas excelentes de ponta? Não, mas vai nos ajudar a ter, né, um turnover menor, porque o turnover ele está intimamente ligado com o processo de seleção. Sim. Eu acredito piamente nisso. Trazendo para o bom português, seria a combinação, né? Combinar entre aquilo que a empresa acredita e trabalha no seu dia a dia com os valores também daquele funcionário. É fazer o mineirês, fazer o tudo. Combinar. É combinar, tudo. Juntar. Não, alinhar a expectativa. É o Romeu e Julieta, né? O pão de queijo ali. E alinhar a expectativa. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar na consultoria com desenho infantil. Aí você fala, não, Derek, você tá doido da cabeça. Com desenho infantil, com um vídeo legal, que fica melhor do que essas coisas chatas da gente ficar aprendendo com livro, planilha. Eu gosto, eu faço assim, mas a gente tem que entender que pessoas têm perfil diferente. E geralmente dono de empresa, quem é empreendedor, é muito comunicador, é muito executor e não é nada planejador. Então, a minoria é planejador. Quem dera se fosse, né? Vocês veem isso lá na cooperativa. Sim. E aí, então, para quem está nos escutando aqui, tem um vídeo muito legal de um processo seletivo da Heineken. Só vocês digitar aí, processo seletivo da Heineken. É voltado todo para a cultura. E aí, dando um spoilerzinho, chega um momento que a pessoa que está entrevistando, né, o CEO, ele simula um infarto. E ali ele já vê quem é a pessoa que vai resolver, que preocupa com o próximo, que tem iniciativa ou que vai sair correndo, né? Então, assim, no mesmo momento que esse cara... Vou fazer essa da próxima. Nesse mesmo momento que o cara recupera, pega uma barulheira danada, tá pegando fogo lá embaixo, desce todo mundo correndo e tem um lá em cima lá pra pular e eles chamam e falam, segura que ajuda, segurou um lençol pra pessoa pular. Mas o que eles quiseram? Foi o Silvio Santos que coordenou e é muito legal. E você acredita que foi um processo real de contratação, mas é porque eles queriam trazer uma pessoa para a empresa que fosse uma pessoa de sangue novo e com novos ideais que eles não estavam tendo lá, porque era uma empresa que estava muito ligado com gestores antigos e tudo mais. Ali é uma aula, cara, para poder aprender sobre a questão do fit cultural da empresa no momento de contratação. Porque muitas das vezes a gente deixa de falar. Não é só ter missão, visão e valores pregado num quadro ou estampado numa parede lá,
mas sim viver isso, desde a contratação e até o dia a dia aí da empresa, para que os colaboradores se identifiquem, né, e consigam passar também para os clientes que isso realmente é uma coisa vívida dentro da empresa, né? Com certeza. Já está assim, pelo nosso papo aqui, eu imagino que seja meio óbvia essa resposta, mas eu queria que você contasse para nós de onde que surgiu o interesse de fundar a Ajuda. Quer dizer, só para contextualizar, você já tinha a sua trajetória como empreendedor bem-sucedido, através da Ótica Lagoa da Prata, já conseguiu tornar essa referência em atendimento, na formação do seu time, mas ainda assim, entre outras questões, você resolveu se aventurar nessa área da ajuda e da gestão de pessoas. Queria que você me contasse o que foi o seu princípio, o insight aí para poder começar. Então, eu sempre gostei de gestão, eu era aquele aluno que não copiava nada no caderno, sabe? Mas na hora que tinha que fazer um trabalho assim que unia grupo, eu era o primeiro a querer fazer uma apresentação, aquelas de feira, montar coisa, né? Eu sempre gostei de estar com equipe, de gerir pessoas. Disso eu já sabia, né? Com a banda a mesma coisa e tudo mais. Mas quando teve a pandemia, o que eu me deparei? Eu pensei, agora eu preciso ser um gestor de alto nível. E não simplesmente brincar de ser comerciante. Por que eu falo brincar? Porque a gente se deparou com uma situação muito forte. Que era o quê? Estamos para fechar. Como é que vai ser? Né? Então a gente já sabia que tinha que ter um caixa, né, para manter, mas a gente nunca viveu essa situação, né? A gente nunca pensou, e a pandemia a gente não sabia se ia durar 2 meses, 3 meses, né? E como a gente viu, 1 ano, por exemplo, né? Então eu já estava estudando a parte de gestão. E aí eu fui procurar aprender mais. E quando eu pensei em aprender em gestão, eu falei, olha, eu vou buscar nos grandes. E aí eu mirei, foi bem alto mesmo. Por isso que eu sei desse processo seletivo da Heineken. Eu fui procurar as grandes empresas e ver o que esses caras faziam. Eu falei, peraí, eu tô aqui, eu sou pequeno, mas e se eu conseguir descobrir o que essa turma faz, né? E aí, nessa busca, né, pela melhoria, em 2020, eu conheci o Marcos Freitas, que é um grande empresário também na área de consultoria de empresa. A empresa dele chama Seja Alta Performance, atende de tudo que uma empresa precisa. E aí, eu comprei um curso online dele, né? Com esse curso online me abriu assim um mundo de gestão. Aí eu fui fazer um curso presencial e hoje eu sou prestador de serviço dele. Comecei primeiramente lá em São Paulo também, com essa equipe dele, do Elite todo, que é um grupo de empresários que a gente tem, né? E lá eu vi que dá para ser. Assim, vi grandes empresas, vi empresas médias e eu sendo menor lá, né? Falei assim, gente, isso aqui tá bom demais, só cara grande. E eu comecei a ter essa visão mais diferente aí em 2020 sobre gestão, e a gente realmente teve um crescimento muito significativo lá na empresa, na Ótica Lagoa da Prata. É meu case de sucesso, porque querendo ou não, a gente teve uma mudança muito grande aí, já no período da pandemia a gente vem numa crescente significativa. Hoje a gente é uma empresa multicanais, então a gente vende para as próprias óticas, tem marca própria e por aí vai. Então a gente conseguiu mudar muito, e todo mundo chegava para mim e perguntava o quê, Felipe? Derek, como é que você faz? Como é que você faz, né? Como é que você faz? E eu falava, gente, eu sempre tentei ajudar muita gente, mas eu percebi que eu também estava ajudando quem não queria. Aí eu determinava tempo, a gente sentava, energia, batia um papo e a pessoa continuava do mesmo jeito. E aí eu trabalhando com o Marcos Freitas lá em São Paulo, indo, né, também nos encontros da consultoria, que eu compro consultoria, sempre falo isso para todo mundo, né? Eu tenho uma consultoria com ele lá também. Eu falei, gente, eu vou levar isso como um negócio, né? Já tinha essa vontade. A ajuda, ela nasceu bem lá atrás, que eu queria fazer uma escola para desenvolver mão de obra, né? Então eu sempre pensei nessa coisa de mexer com um todo, sabe? E eu falei, gente, eu vou conseguir atingir muito mais se eu trabalhar com a direção, que a direção vai respingar nas pessoas, né? E hoje eu vejo isso acontecer. Então, a gente muda a direção muda a vida dos colaboradores, e aí com isso eu consigo um êxito no trabalho. E a gente vai devagarinho aí, mudando as empresas, né? Mas surgiu por essa vontade mesmo e por essa procura, né? Então, as pessoas chegam e perguntam, Derek, como é que eu posso fazer para ter uma empresa assim, né? Aí antes eu não tinha tanta resposta, hoje eu já tenho produto, tenho acompanhamento, então a gente consegue aí fazer um passo a passo para que esse empresário também tenha vida, né? A hora que a gente vai conversar, e eu vejo que é uma coisa que os empresários sentem muito, é essa dificuldade de tempo, de não estar com a família, de fazer tudo meio a toque de caixa, né? E a ajuda vem para mudar isso daí, para mostrar que com um passo a passo,
lá com o Mourão de Cerca lá atrás, né? Dá pra gente conseguir mudar uma empresa. Só depende da direção querer. E com isso, a gente vai sim mudar também a mentalidade dos colaboradores e fazer com que as coisas realmente aconteçam dentro das empresas. Muito bacana. Mostra assim a capacidade de sair da zona de conforto, né? E de reinventar e criar outras soluções que não só ajudam a si e a sua empresa, mas também a outras empresas e pessoas. E essa mesma preocupação, né, tem sido sempre uma constante da cooperativa, né, em evoluir esse aspecto, porque a gente também se preocupa em evoluir a cooperativa para evoluir os cooperados, e tratar do time, né, é uma preocupação constante. E essa preocupação, aí eu sei que está muito fundamentada nas trocas que acontecem também entre a gestão, como o Derek exemplificou, e também com a própria equipe. Na nossa linguagem, a gente fala muito sobre isso, que é feedback e retornos e pesquisa e essas conversas. Queria que você contextualizasse isso para a gente, a importância que tem a gestão, os líderes, gestores de pessoas, terem essa abertura e promoverem o feedback, não só referente ao seu trabalho, mas também, principalmente, em relação à sua equipe. Manter uma rotina de feedbacks constantes. Se a gente não sabe para onde que a gente está indo, qualquer caminho serve, né? E o feedback, ele é justamente esse direcionador. Às vezes uma empresa tem metas muito claras, tem objetivos definidos, até remunerações bem expressivas para caso aquele vendedor especificamente atinja um objetivo, mas falta justamente a orientação do líder. E quando a gente traz essa palavra líder, a gente pressupõe que a pessoa faça a liderança, o acompanhamento. E o feedback, ele é isso, né? É o ouvir e o também ser ouvido. Existem algumas terminologias e alguns métodos. Aí tem o feedback 360, tem o feedback sanduíche, que é quando você dá um elogio, puxa a orelha, dá outro elogio. E para cada tipo de funcionário, para cada ambiente, para cada maturidade de pessoa, você vai aplicar um tipo de feedback. Mas, se a gente resumir, é basicamente isso. É pegar a pessoa e falar assim, olha, isso aqui tá legal? Isso não tá legal? Vamos consertar a rota? Assim a gente chega no objetivo. É o básico bem feito. E também criar um ambiente de confiança para receber esse retorno. Exato, né? A liderança, ela precisa estar apta a ouvir, não só falar. O feedback, ele é isso. Né? Ele é esse momento de conversa, de troca. Até porque as lideranças, né, as gerências, o que for, elas são posições diferentes, mas todos têm importâncias e todos têm que ter respeito mútuo e entender que está todo mundo ali para entregar, né, que é o resultado em comum. É verdade. A gente já está caminhando para o fim, Derek, então eu queria aproveitar para você apresentar para a gente esses 10 tópicos da gestão, principalmente da gestão de pessoas, que eu acredito que vai resumir bem para quem está nos ouvindo, para você que está acompanhando o nosso Coopercast, os principais pontos, os principais aspectos que os gestores, os líderes têm que se preocupar aí na condução da sua empresa e da gestão de pessoas. Perfeito, Felipe. Eu falo, gente, todo mundo que quis começar a cozinhar na vida já passou por isso que nós vamos exemplificar aqui agora, né? A gente viu uma receita lá, 2 xícaras de açúcar, 2 não sei o quê, a gente faz e não sai o tal do bolo, né? Já viu isso? É um negócio engraçado, né? Mas como é que pode? Eu segui certinho. Eu vi no YouTube, eu segui certinho. Mas e o bolo fica lindo, né? Lá da pessoa, e chega lá que não vai entregar o nosso bolo, não é nada disso. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, gente, é o quê? Hoje eu estou muito nas redes sociais, então estou com a minha consultoria, já estou lançando conteúdo que a pessoa vai poder comprar, assistir na casa dela, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso que a gente passa. Então isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito legal, porque a gente vem trazendo uma informação de forma leve, né? Nós vamos citar os 10 passos aqui, mas isso não quer dizer que é a receita de bolo, viu, gente? Você que está nos escutando aí, tem que aprofundar muito, né? Mas é importante sim, para você pelo menos pensar e falar, poxa, agora então eu vou começar a tentar executar 2 desses passos, que seja com a minha consultoria, ou que seja assistindo um podcast, ou que seja pesquisando no YouTube, você que é um empresário e que se preocupa com a sua empresa, que primeiro tem que ser você, né? Porque se não é você para levantar a bandeira da sua empresa
e para torcer pelo seu time, que é a sua empresa, ninguém vai torcer, né? Então, Verdade. pega o papel e caneta na mão, né? Que a gente fala para anotar a receita. Então, gente, é o seguinte. Primeiro ponto, a gente tem que saber como ser líder, né? Então, para ser líder, tem algumas características, né? Você tem que dar o exemplo, você tem que ser uma pessoa honesta, você tem que ser uma pessoa que analisa a situação dentro de um todo, né? Manter uma equipe engajada. Para manter uma equipe engajada, tem que ter comunicação, tem que ter metas claras, você tem que ter um ambiente de trabalho legal. E todos esses itens, a gente já falou sobre isso aqui, tá, gente? A gente detalhou não falando dessa maneira, mas você escuta o podcast e fala, opa, isso aí tem a ver com engajamento. Então já dá para executar, tá bom? Rotina de reuniões. Então vocês estão numa empresa que é uma cooperativa, já tem uma rotina. Então na empresa tem que ter reunião semanal, tem que ter reunião mensal, apresentação de resultado, tem que ter reunião trimestral, tem que ter planejamento anual para saber onde que vai, o que tem que ser feito. Então você na sua empresa não tem nenhuma reunião, procure saber, porque tem que ter rotina de reunião. Os feedbacks que a gente acabou de falar, tanto de construção para uma pessoa que precisa se desenvolver dentro da empresa, né? E tanto um feedback de reconhecimento. Poxa, você é o melhor colaborador da minha empresa, né? Isso você faz na frente de todo mundo. O outro, gente, faz separado, tá? Então, tudo isso precisa aprender. Não vai chegar lá dando a louca, não. Vou chamar a atenção de todo mundo. Não é isso que a gente quer dizer, mas precisa saber fazer, tá bom? Comunicação clara e assertiva. Alinhar na hora da contratação, entregar um plano de serviço, né? Do que a pessoa tem que fazer, estabelecer dos horários, deixar tudo claro. Isso é muito importante. O acompanhamento de indicadores. Os indicadores são o quê? O que norteiam. Já viu você entrar dentro do carro, vai sair daqui para Belo Horizonte, você olha no marcador, o carro não marca velocidade, não marca gasolina, temperatura, o painel fica tudo mexendo. Ninguém tem coragem de sair e arrancar de um carro daqui para Belo Horizonte desse jeito. Mas dirige a empresa dessa maneira, né? Tudo sem indicador. Então Socorro. Não pode. Tem que ter os indicadores. Tem que ter metas bem definidas. Então tem que ter um porquê. A meta ela parte do indicador, de uma dor da empresa. Então tem um processo para criar as metas, tá bom? Mas basicamente tem que ter o dono da meta, tem que ter acompanhamento, tem que ter premiação. Tem que ter um perfil comportamental que combina com o trabalho da pessoa. A gente falou disso aqui hoje também. Então não adianta você pôr uma pessoa que é muito comunicadora, que vê uma borboleta e fica voando lá para mexer com planilha, para mexer no administrativo. Não dá certo. Tem que ter alinhamento, expectativa e visão de futuro. Ninguém quer entrar numa empresa que só quer ir para trás, gente. A gente entra na empresa porque quer crescer. Então, sua empresa tem que mostrar que quer crescer. Não só você achar proprietário. Eu quero fazer uma expansão. Poxa, joga para o mundo, conta para sua equipe. Gente, vamos vender mais para fazer uma expansão aqui? Então, comunica a sua equipe. Eu quero crescer, mas eu quero crescer para onde, né? Mostrar, né, o caminho e mostrar para a pessoa que ela pode crescer junto, né? E por último, não menos importante, cultura e ambiente de trabalho. Então, tem um ambiente de trabalho agradável, com no mínimo as ferramentas legais, um banheiro legal para o colaborador utilizar. E se você está na dúvida se o banheiro é bom, pensa. Você usa o banheiro? Então daí você já tira uma base, você que está na direção. Se você não usa, repense. Então, porque isso é uma coisa preocupante. Então, a gente às vezes quer fazer muito, né? Mas precisa fazer o básico. E a cultura tem que ter, gente. Se os colaboradores não sabem a história da sua empresa, não sabem o porquê que a sua empresa está aberta, não sabem os valores da sua empresa, visão de futuro, infelizmente fica difícil desse colaborador entregar e querer bater as metas que você entrega e desenvolver um bom trabalho na empresa. Isso realmente precisa ser pensado, tá bom? Então entrega. Temos uma aula aqui, os 10 passos da receita de bolo aí, viu, gente? Façam direitinho que dá certo. Isso aí. Bom, a gente agora já vamos encerrar, né, o nosso Coopercast. Então, quero primeiro agradecer a vocês pela oportunidade, pela troca de conhecimentos, por essa conversa tão agradável e que não vai servir para ensinar necessariamente o que tem que ser feito, mas para despertar a importância de vários aspectos que foram levantados aqui. Então, muito obrigado, Aida, pela presença. Fique à vontade para você fazer as suas considerações. Eu que agradeço. De fato, é uma troca. A gente troca falando aqui e vamos trocar também nas plataformas onde o Coopercast estiver disponível para que vocês comentem e compartilhem com todos. Foi mais uma vez uma honra estar com vocês e aprender. Vou lá na ajuda, pedir ajuda. Isso aí. Derek, muito obrigado pela presença. Fique à vontade também para fazer suas considerações. Gente, eu fico muito feliz porque eu acredito na força jovem também, sabe? Eu acho que o empresariado brasileiro, ele vem mudando muito, né? Eu e o Felipe, a gente tem uma história aí já de
ter os mesmos ideais, né? A gente vem de instituições parecidas também. E a gente vê que tá aqui, que dá certo. É um viés também muito importante, que a gente não veio falar disso aqui, né, Felipe? Mas quer mostrar que o jovem também, ele tende um caminho legal na vida, ele consegue um lugar lá na frente, né, Felipe? Com certeza. Quantas vezes eu tenho certeza que você foi contestado pelos seus ideais, e eu sem dúvida nenhuma também, né? Por a gente às vezes ser taxado como certinho, né? Como seu nerd ou que faz as coisas corretas. Então, quero deixar aqui também os meus cumprimentos em relação a isso e dizer que todo esforço é reconhecido. E fico muito feliz de estar aqui hoje com você, direcionando, com a Aida também, que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né? Uma mulher forte, mostrando que está aí, que o mercado também, para quem entrega, ele é igualitário, mas a gente tem que entregar, né, Aida? Exato. Tem que ser uma coisa mesmo de conquista. E que, acima de tudo, o espaço que a cooperativa dá é um espaço de desenvolvimento, que é isso que vocês falaram aí. E pode sempre contar comigo para o que vocês precisarem. Quero agradecer demais pelo convite e longa vida ao podcast aí, né? Para que tudo caminhe bem. E quem quiser conhecer mais um pouquinho, só entrar no Instagram e digitar aí Ajuda ou Derek Gombrade, que aí lá nós vamos bater um papo e vai ter muita coisa também para poder conhecer aí sobre gestão de empresa e sobre minha vida pessoal também, que a turma gosta, né? Então lá no meu Instagram vai saber de viagem, de banda e tudo mais. Eu tenho o maior prazer em receber todo mundo. Bacana. A gente vai deixar as redes sociais aí nas legendas, né? E fiquem à vontade para a gente poder explorar, extrapolar um pouco mais esse conteúdo. Chegamos ao fim, né, desse episódio do Coopercast, agradecendo aos nossos convidados de hoje, também a equipe, né, da nossa produção que nos ajuda, mas principalmente você que tem acompanhado os episódios e que tem tornado aí o Coopercast cada vez mais atraente e ajudado a gente a divulgar e levar essa mensagem mais adiante. Continue acompanhando os conteúdos do nosso Coopercast na sua plataforma de podcast favoritas, no YouTube, nas plataformas de áudio e também nas redes sociais do Sicoob Lagoa Cred. Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred. Até mais.